Meu cordial bom dia a todos e que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja mais e mais multiplicada em nossos corações. Irmãos, só um parêntese, por favor, baseado na oração do servo do Senhor. Eu creio que deveria ser essa a postura da igreja, uma igreja bem doutrinada, uma igreja que assimila bem as Escrituras e tem a palavra de Deus como centro, Jesus como centro, reconhecendo que a Bíblia é inerrante, infalível, única regra de fé e prática autoritativa, em que Deus fala, de fato, pelo que está revelado aqui. Essa postura deveria ser de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, que quando chegasse alguém neste púlpito e começasse a falar bobagem, a igreja deveria expulsar do púlpito, não permitir, como fez a igreja de Éfeso. Vocês observaram o que fez a igreja de Éfeso lá em Apocalipse? Quando o pastor era tão bom de doutrina, embora a igreja tenha falhado, tenha abandonado o primeiro amor, mas pense numa igreja muito bem doutrinada aquela, mas quando chegaram lá pessoas dizendo que eram apóstolos, os falsos apóstolos, pseudos apóstolos, e aquela liderança com aquele pastor disse, tá bom, pode subir no púlpito. Irmãos, eu não teria coragem de dar um púlpito para um herege, mas aquela igreja fez isso. Então, aquele apóstolo subiu ao púlpito, e quando ele pregou a igreja com os apóstolos, o pastor com a igreja disse, você não é apóstolo, você é um mentiroso, e desmascarou ele publicamente, né? Porque o púlpito, este púlpito aqui é para expor a palavra de Deus da melhor maneira possível. Então, que Deus nos abençoe, sempre com essa consciência e com esse entendimento. Romanos capítulo 2, vamos ler do verso 5 vamos ler até o verso 10. Aliás, até o 11, que diz assim: mas, segundo a sua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Pai, muito obrigado pelos louvores, pelos cânticos, tudo que foi entoado para ti, e agora, Senhor, coroa este culto, este momento, com a tua palavra. Esta palavra que é o poder de Deus para nos salvar, para nos preservar, para nos livrar, ó Deus, da corrupção, da maldade e de tudo aquilo que desagrada e que entristece o teu Espírito Santo. Agora, como teu servo falou, me usa, coloca-me atrás da tua cruz, somente o teu nome apareça e somente o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos é uma carta magna, extraordinária, já falei um pouquinho dela quando estive aqui, e todo o capítulo 1, o desfecho desse capítulo 1, principalmente quando chega do verso 18 até o verso 32, Paulo apresenta um quadro terrível da depravação total, mostrando como está a condição de escravidão, de morte, de condenação dos homens. Então Paulo apresenta a vida dos gentios fora de Cristo, expondo uma série de diversidades de pecados
que provoca a ira de Deus e que provoca a revelação da ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Quando chega do capítulo 1, do verso 28, aliás, do capítulo 2, então Paulo agora vai mostrar para nós que não é só os gentios que estão nesse estado de depravação deplorável, condenados, dominados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, mas Paulo vai mostrar também que os judeus moralistas estão incluídos também pelo fato de eles terem a lei de Deus. Deus deu o decálogo, a lei, os decretos, os mandamentos a uma nação que foi privilegiada, honrada por Deus como nenhuma outra sequer. Deus se deu a conhecer, Deus se deu a se relacionar, Deus mostrou a sua graça, a sua bondade. E aí essa nação, ela rejeita os profetas, rejeita a palavra do Senhor, e ela ignora os desígnios de Deus. Então Paulo vai mostrar que esses judeus, eles são tão culpados quanto aqueles gentios que estão no estado de depravação total, no estado deplorável de pecado. E então, por isso que Paulo diz, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha, como é que pode ver a incoerência de um povo onde Deus se deu a revelar, mostrando a sua graça, a sua bondade, o seu perdão, a sua justiça, mas agora esse povo, ele se cobre de os líderes, o judaísmo, os escribas, os fariseus, se cobre de uma capa religiosa, de uma justiça humana, de uma justiça pessoal, que Isaías diz que é como trapo de imundícia, a justiça pessoal humana diante de Deus, e agora eles são capazes de ter a sensibilidade pelos erros dos outros, mas eles não são capazes de ver a plancha de pecados, de acúmulo de pecado que estão sobre eles. Eles são capazes de condenar os outros, de ver os erros nos outros, mas eles não são capazes de ver a pecaminosidade e a depravação dos seus corações. E Paulo vai dizendo, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas como eles condenavam os gentios e fazem as mesmas. E Deus disse, você pensa que você vai se livrar da sentença, do juízo condenatório. E a palavra de Deus vai ser assim, vocês leem a Bíblia e vocês entendem que do começo ao fim o mundo está dividido entre os salvos e não salvos, os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Os que são do Senhor, os que pertencem à semente de Cristo, da descendência do Senhor, e os que pertencem à descendência de Caim, do maligno. E o mundo vai estar assim até o Senhor Jesus Cristo chegar para dar o fim da história da humanidade, quando Ele vier com os santos anjos, com os santos que estão lá, a igreja triunfante para a igreja militante. Ele vem com os santos, para vir buscar a igreja, e quando Ele vier para dar o fim da história, irmãos, da humanidade, a história ela caminha para um fim. Nós vivemos no jaio, ainda não. Então ela caminha para o fim. Quem vai dar o fim da história é o soberano, quando ele der a palavra de ordem. Então o mundo está todo o tempo dividido, e a Bíblia, do começo ao fim, mostra esse contraste, os que são de Deus, os que não são, os santos, os profanos, os injustos e os injustos, os regenerados, não regenerados, que estão caminhando para o céu, estão caminhando para o lago do fogo. E aqui Paulo vai mostrar isso para nós. Então hoje nós vamos compartilhar o juízo de Deus aos críticos moralistas. É justo. É justo, irmãos. Deus é justo no seu ser, é justo no seu caráter, é justo na maneira de julgar, é justo na maneira de sentenciar o pecador que rejeita ele. Claro que envolve a questão da eleição, né? Dentro da eleição de Deus tem os que Deus elege e tem os que Deus reprova, aqueles que Deus vai agir de forma ativa e positiva e vai produzir arrependimento através da palavra, através do Espírito Santo, e aqueles que Deus não vai agir, e aqueles que Deus vai deixar uma disposição reprovável para praticar todo tipo de coisas inconvenientes e pecados, e o Espírito Santo não vai agir. Eles vão ouvir a revelação, a palavra de Deus pregada, mas eles vão endurecer os seus corações, vão continuar impenitentes, como diz o verso 5, e vão perecer, irmãos, porque Deus não vai agir neles. Deus vai deixar a mercê dos seus próprios atos
pecaminosos. Desligou aqui só um momento, tá, irmãos? Então, esse é o tema de hoje, irmãos. Então, depois de Paulo declarar que o juízo de Deus é inevitável, Paulo agora passa a tratar, irmãos, o caráter deste juízo, né? Então, vamos destacar aqui, geralmente, são 3 pontos, né? Mas dessa vez não tem 3, são 5. Então, em primeiro lugar, irmãos, a demora do julgamento não diminui o peso da sentença, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, olha como a Bíblia descreve como estão os judeus moralistas. O que eles estão fazendo? Só acumulando. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ora, irmãos, contar com a bondade de Deus e a paciência de Deus, como se o propósito fosse encorajar a permissividade e não a penitência, né? Irmãos, isso é um sinal evidente de uma pessoa que está com seu coração endurecido, um endurecimento totalmente, um endurecimento espiritual. Significa, então, que nós estamos acumulando alguma coisa para nós mesmos. Se não houver um arrependimento genuíno, se não for encontrado arrependimento, quando foi encontrado em Pedro, mas não foi encontrado em Judas, foi encontrado em Jacó, que era um trapaceiro, enganador, mas não foi encontrado em Esaú, que era um profano. Você vê a eleição, 2 irmãos, um eleito, outro reprovado, Judas entre os apóstolos, que desfrutou do que o Salvador mostrou para ele, mas o rejeitou todo o tempo. Então, os críticos moralistas perverteram a bondade de Deus, como tem feito muitos aí afora, fazendo dela uma desculpa para continuarem pecando contra a santidade do Senhor. Lembre-se que toda vez que quando nós pecarmos, que eu espero que a gente não peque por atos, né, que a gente está, embora sujeito a isso, mas por pensamento, por palavras, né? A primeira pessoa, irmãos, que a gente ofende é Deus, é a santidade. O pecado é uma ofensa, o pecado é um insulto. Por isso, então, que Davi, quando o Espírito Santo o leva à sensibilidade, depois do profeta Natão o repreender e dizer que ele era o homem, aí que ele diz, eu sou esse homem, né? Ele diz, eu pequei contra ti. Eu fiz o que foi mal perante os teus olhos. Então, a primeira pessoa que a gente peca contra o Senhor, peca contra a igreja, peca contra nós, peca contra os irmãos, e uma série de acúmulos de pecados que vão só acumulando para uma sentença, para um juízo maior. Vamos observar que há graus de sofrimentos. E quem ensinou essa doutrina? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ninguém com mais autoridade e poder na supremacia dele, na suficiência dele. Ele falou mais do que os profetas e os apóstolos. E ele disse, quando ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sentiram em Sidom, essas cidades ímpias que não foi dado o legado da graça de Deus. Se Jesus estivesse lá e ele tivesse ouvido o que eles ouviram e os milagres que Jesus fizera, há muito teriam se arrependido. Jesus disse, Cafarnaum, tu pensa que te levarás ao céu? Tu descerás ao inferno. Então Jesus ensinou graus de punição no inferno. Então uns sofrerão mais do que outro. Por exemplo, Judas Iscariote sofrerá mais do que Hitler, de que Confúcio, Allan Kardec, Joseph Smith, Ellen G. White. Então, uns sofrerão mais do que outros. Para quem mais Deus dá, Deus vai cobrar. Então, mesmo aqueles que não tiveram a revelação especial, da qual o Espírito Santo se deu a conhecer, mas tiveram a revelação da criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus vai julgar conforme o que Ele deu para cada um. E não tem desculpas, são indesculpáveis. Mesmo alguém num lugar longínquo, distante, que não tenha contato com a civilização, irmãos, não tem como se desculpar.
Não tem. Francis Schaeffer tem razão quando diz que tudo que fazemos na vida tem consequências eternas. E é verdade, irmãos, porque o que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós plantamos para o espírito, vida eterna. Mas se plantamos para a carne, para a natureza pecaminosa, condenação eterna, né? Tudo tem um resultado, e um resultado ou benéfico, que vai trazer benefício para nossas vidas e que vai nos acompanhar para a eternidade, ou um resultado que vai trazer consequências dolorosas aqui e no lago do fogo. Então, o que falamos ou fazemos representa um investimento, ou para o bem, ou para o mal. Ou um dia vão estar no banco da eternidade. Então, segundo lugar, irmãos, o juízo de Deus é individual, intransferível e absolutamente justo. E observe então que ele diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Eu vou só me adiantar um pouquinho, porque está mais lá na frente o que eu vou falar, mas é interessante que Deus ele vai retribuir tanto para os justos como para os justos, tanto para os ímpios como para os crentes, de igual modo. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. A diferença é que, como os nossos pecados foram purificados e lavados pelo sangue do Cordeiro aqui, irmãos, nós não seremos julgados lá no dia do juízo. Nós não seremos julgados. A nossa bem-aventurança é: vindes bendito de meu Pai, possuir e entrar no reino. Mas o que ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda? Apartai-vos de mim, malditos. Qual é a sentença? Qual é o juízo decretado por Deus? A penalidade de eterna destruição. É condenação para aqueles que o rejeitaram. E essa frase aqui é tão importante porque a Bíblia está recheada dessa frase: segunda as suas obras. Ele vai julgar e vai julgar segundo as suas obras. É que quando ele julgar as obras segundo o procedimento de cada um, irmãos, as obras, deixa eu explicar isso direitinho aqui. A fé, ela qualifica as obras. Por que essa obra é boa? Porque essa fé é genuína, é verdadeira. Esse crente foi salvo, justificado, regenerado, santificado, e um dia ele vai ser glorificado. Esse crente é genuíno, verdadeiro. O Espírito Santo foi derramado no seu coração, ele foi batizado com o Espírito Santo, que é a regeneração. Ele foi salvo para a vida eterna. E ele tomou posse, porque quem usa essa palavra, perdoe-me, não é eu, é Pedro. Toma posse da vida eterna. Nós tomamos posse pela graça de Deus da vida eterna que foi dada para nós. E Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Então, por que ele vai recompensar as obras e não a fé? Irmãos, quando ele estiver recompensando as obras, Jesus vai estar mostrando a qualidade da fé que nós tivemos aqui. Fé verdadeira, fé genuína, fé salvadora, a fé de Cristo pela graça dele, vida eterna e bênção eterna. Então, a fé qualifica as obras. Ele no dia do juízo, quando ele julgar as obras, ele estará mostrando o tipo e a qualidade da fé que nós tivemos aqui. Ele retribuirá a cada um. Veja a expressão, a individualidade. É cada um. É cada um. É cada um. Ninguém escapa diante dos olhos do Senhor. Todos estarão diante dele, segundo as suas obras. Paulo não está aqui ensinando, irmão, salvação pelas obras. Claro, né? Nós somos totalmente contrário, porque a salvação é unicamente pela fé. E, aliás, a fé é apenas o meio, porque a causa principal é a obra que Cristo fez na cruz por nós. Ele está aqui salientando, irmãos, a imparcialidade de Deus. Deus é totalmente imparcial com relação aos judeus e aos gentios, aqueles que Deus dera a revelação dele e foi rejeitada. E para aqueles que Deus não deu a revelação, mas Deus deu a revelação da natureza, da criação. Embora eles não tenham ouvido a palavra de Deus, mas vão ser cobrados de acordo com o que eles receberam de Deus. Então, o julgamento divino, irmãos, ele é pessoal, ele é individual, intransferível
e absolutamente justo, santo, perfeito. Deus é justo quando ele manifesta a sua ira. Deus é justo, a ira dele é santa, o amor dele é santo, a justiça dele é santa. Aliás, não dizer que é um dos melhores atributos, né? Mas dos atributos de Deus, o que se sobressai, pode ver que é a santidade. Por isso, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Os 24 seres viventes, os 4 anciãos, todo o tempo estão lá dizendo, santo, santo, santo. Então, a santidade de Deus, ela embeleza todos os atributos. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santo, a graça é santa, o amor é santa, a ira é santa, a bondade é santa, a misericórdia é santo, tudo é santo. Ele vai cobrar isso, se nós não vivermos essa vida de santidade. Aliás, sem a santidade ninguém verá o Senhor, é um dos requisitos que Deus requer para nós estarmos lá. Quem não é santo aqui, não vai ser santo lá no céu. Então, o que o homem semear, isso ele colherá. Está lá em Gálatas, capítulo 6 ou 5, não estou lembrado. Então, o seu mal feito cairá sobre a sua própria cabeça. Todo homem será julgado, irmãos, pelo seu procedimento. Essa é a verdade ensinada em todas as escrituras, mas são muitos textos que não vai dar para a gente ler aqui, mas vamos aqui para pegar uns aqui. Abra comigo, Mateus capítulo 16, verso 27, que diz, porque o Filho do Homem, ele usa uma conjunção para explicar, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tem vários textos que eu coloquei aqui, né, mas eu gostaria de colocar um final aqui de Apocalipse, capítulo, por favor, abra comigo. Apocalipse capítulo 20, 12 e 13. 12 e 13. Tem esse também, mas é um outro que eu quero. Ele disse, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E ainda... Está aqui, 22, 11, ele diz, continue o injusto fazendo injustiça. Vamos continuar na prática liberal, demasiada do pecado. Continue, olha os contrastes. Continue o mundo ainda sendo, o contraste que ele está fazendo, o justo com o imundo, né? O santo com o que é impuro, eles continuam imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O galardão, ele diz, eu tenho para retribuir a cada um. Está vendo a expressão? Segundo as suas obras. Assim como ele recompensará os crentes. E receberemos lá, pelo menos, a Bíblia descreve 5 tipos de coroas que são galardões. Coroa da incorruptibilidade, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da alegria, a coroa da glória. São bênçãos, irmãos. É como Pedro diz, a palavra que Pedro usa é indizível, a alegria é indizível, é uma alegria indescritível, não dá para descrever com palavras humanas. Quando nós fomos promovidos e o Senhor chegar e dizer, agora aqui você está consolado, aqueles lá estão no lago do fogo. Já pensou, irmãos? O maior consolo que Deus tem para nós não é aqui. Embora nós desfrutamos do consolo, da graça, da bondade, da providência, do amor, de todos os benefícios da salvação, da graça de Deus, irmãos, mas o maior consolo que Deus tem para nós não é aqui. É na eternidade, quando nós formos promovidos ou formos transformados. Então, tem muitos textos mostrando essa questão que ele julgará a cada um segundo as suas obras. Então, Charles Hodge,
Ele diz que os ímpios serão punidos por causa de e de acordo com suas obras. E ele diz, os justos serão recompensados não por causa de, não por causa deles, mas de acordo com as suas obras. Deus vai dar. Por isso, qual é o legado que quando nós formos promovidos, irmão, vai nos acompanhar? As obras. Bem-aventurados os mortos em Cristo, felizes, vão descansar das suas fadigas, das suas dores, tribulações. E a Bíblia diz, e suas obras acompanharão. Se existe um legado que vai estar conosco, quando nós formos promovidos, irmãos, são as boas obras. Por isso que os reformadores disseram, a fé não está só. Que fé é essa que não pratica boas obras? Que fé é essa que não leva a ler a Bíblia, a orar, a ter uma vida piedosa, que não leva a ser fiel, que não leva a dar testemunho, que não leva a renunciar ao mundo, que não leva a ter amor por Deus, amor pelo próximo? Que fé é essa que não transforma a minha vida, que não transforma o meu caráter? Que fé é essa que não produz piedade? Que fé é essa que não faz eu ter compaixão do meu irmão, orar por ele, mesmo que ele me ofenda? A fé não está só. A fé é acompanhada por obras de obediência. Os reformadores disseram isso. Por isso, irmãos, que Lutero entrou em parafuso. Permito aqui dizer isso aqui. Lutero chegou a dizer que a epístola de Tiago era uma palha. Eu entendo o contexto porque eu tenho plena certeza que ele se arrependeu do que ele falou. Lutero, irmão, veio do contexto que os irmãos conhecem. Penitências, indulgências, salvação por meio das obras, ensinado pelo clero romano, pela igreja romana. E então Lutero, quando se deparou que a justificação unicamente pela fé, o texto que Deus usou, Romanos 1,17, o justo verá pela fé. E então ele se depara com a epístola de Tiago, e que Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Ele ficou decepcionado. Só, irmãos, que Lutero não percebeu que ambos dizem a mesma coisa. Paulo está dando ênfase numa teologia sobre a fé e mostrando que é unicamente pela fé, mas Paulo vai mostrar que a fé produz obras. Então Paulo não está discordando de Tiago, nem Tiago de Paulo. É uma questão de ênfase. Então, de forma pastoral, Tiago vai colocar uma ênfase para a gente, dizendo, olha, eu concordo com o que Paulo falou, que a fé, que nós somos salvos puramente pela fé, mas se essa fé não tiver obras, ele diz, é morta. Então não há contradição entre os dois autores, porque a Bíblia é uma unidade completa, o cano está fechado e perfeito, né? Nós temos um autor que usou os homens santos, o Espírito Santo, então ele não vai tirar, ele não vai fazer nada que comprometa nem sequer uma vírgula dos textos sagrados e inspirados, ok? Então vamos lá caminhar, senão a gente não vai. Então, em terceiro lugar, irmãos, no julgamento divino, haverá penalidades e recompensas eternas. Olha o que ele diz, no 7, a vida eterna. A vida que Deus dá para nós desfrutarmos desde já, aqui e na eternidade. Aos que, então, aqueles regenerados, transformados, que o Espírito Santo fez a obra, verdadeiros crentes, os eleitos de Deus espalhados neste mundo, o que é que vai acontecer? Olha o que acompanha, as características desses eleitos. Vão perseverar, perseverança dos santos. Por que eu persevero? Porque Cristo persevera por mim, persevera por ti, meu irmão. Ele que nos faz perseverar. Então os crentes vão perseverar. E como é que nós vamos perseverar? Praticando o bem. Praticando as boas obras, fazendo o bem. E o que é que nós vamos procurar? Glória eterna, só lhe deu glória. Nós vamos procurar glória, honra e incorruptibilidade, porque essa é a visão dos crentes. O crente não busca a centralidade em si. Nós não somos humanistas. Nós não somos arminianos. Nós somos crentes verdadeiros que adotamos as 5 solas, tendo a Bíblia como somente a Bíblia, do começo ao fim, como autoridade inerrante, como única regra de fé e prática. A Bíblia é o padrão, é o manual, é a rainha de todos os livros, e ela que mostra toda a funcionalidade do culto, do ministério de uma igreja, de como tudo deve ser. Está tudo aqui.
Está tudo nas Escrituras. Então, a bênção que Deus dá para nós, a vida eterna, que quando regenerado nós cremos e temos a vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e nós ouvimos, a fé só vem pelo ouvir, e Deus planejou que a fé só vem pelo ouvir do Evangelho, embora o Espírito Santo, irmãos, ele tem poder para salvar, mas ele só salva através do Evangelho. Então não ouvimos que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esses vão perseverar. Então Paulo traça aqui uma antítese entre a perseverança na prática do bem e a desobediência à verdade, conjugada com a obediência à justiça, à injustiça. Então obedecer, irmãos, à injustiça vai colher o quê? Vai colher ira, vai colher indignação. Só está acumulando mais ira para o dia da ira, só vai receber mais punição de Deus no lago do fogo. Porque ele vai tratar cada um segundo as suas obras, vai dar os açoites que cada um merece no inferno. Aliás, diz que o inferno vai ser lançado lá também, é no lago do fogo, inextinguível. Ninguém quer aqui imaginar um ambiente, um lugar que é fogo e trevas ao mesmo tempo. Lá Satanás não vai reinar, porque quem tem a chave do inferno é o soberano. Satanás vai ser condenado, Satanás vai sofrer os açoites que ele merece com os seus demônios, assim como a besta, o anticristo, os réproros, os falsos crentes, os falsos profetas também vão lá ser atormentados, principalmente desses pseudos profetas, pseudos apóstolos, que se revelam nesses dias mostrando que são alguma coisa. Embora os infelizes ainda vão apelar. Ah, Jesus, mas naquele dia, no dia do juízo, eles vão atribuir 3 coisas que eles faziam sem autorização. Eu expulsava demônio, eu profetizava e eu fazia milagre. Jesus diz, mas eu não conheço vocês. A palavra lá no grego, eu não conheço, eu nunca escolhi vocês. Vocês nunca me amaram, nunca me honraram. Vocês nunca foram regenerados como Judas, nunca foram regenerados como Esaú, nunca foram regenerados como Caim. Apartai-vos de mim, malditos. Então, obedecer à injustiça é colher ira e indignação. Então, no dia do juízo, irmãos, haverá bem-aventurança. Para quem é a bem-aventurança? É para o povo do Senhor. E para quem é a condenação eterna? É para aqueles que não foram regenerados. Para quem é a alegria indizível que Pedro fala, indescritível? É para o povo do Senhor, para os eleitos. Irmãos, e para quem é o ranger de dentes? É para os ímpios, para os réprobos. Toda hora a Bíblia fazendo o contraste, a antítese. A indignação aos facciosos, os que promovem partidos políticos. A indignação é para aqueles que desobedecem à verdade. A indignação e a ira de Deus é para aqueles que obedecem à injustiça. Bênção para os escolhidos, para a família da aliança, para o povo de Deus, para aquela promessa que Jesus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para Abraão. E agora para aqueles que rejeitam, está aqui a sentença dele. Então, nas palavras de Jesus, quem quiser conferir, Mateus 25, 46, que lá mostra o julgamento, que lá nesse texto Jesus vai dizer, os para a direita, os para a esquerda, e lá no finalzinho Jesus vai dizer assim, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deus é justo, irmãos. Ele vai dar o que cada um merece. Deus não merece salvar ninguém. Aprove a Ele salvar pela sua graça, bondade e misericórdia os eleitos dele. Isso é um privilégio. Isso é uma honra. Eu saber que um miserável como eu vai estar lá, não por merecimento, não por obras fictícias, mas por causa da obra meritória que Cristo fez por mim e fez por nós na cruz. Em quarto lugar, irmãos, a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Tribulação, 9, tribulação e angústia
virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Irmão, se o justo é punido na terra, imagina o ímpio, o pecador. Pedro diz isso. Se o justo já é punido, o justo é tratado. Olha a diferença. Deus trata os pecados nossos aqui. Eu não estou querendo dizer com essa frase que os católicos dizem, o que se faz aqui se paga, né? Os católicos não dizem essa frase? Irmãos, Deus trata os pecados nossos aqui. Quando Deus trata os nossos pecados, isso mostra que nós pertencemos a Ele, que nós somos filho dele, não bastardo. Como ele diz lá em Hebreus 12, bastardo é filho de prostituição. Nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus, filho da justiça. O Espírito Santo operou o novo nascimento pela obra regeneradora, uma obra soberana. E nós só respondemos porque ele agiu, nós não tivemos fé, ele regenerou para termos essa fé. E então, através dessa graça que Deus deu, arrependimento, que é ele que nos leva ao arrependimento, nós respondemos o chamado de Deus eficaz com arrependimento que ele mesmo produziu em nossas vidas. Então, tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal. Não importa a nacionalidade. Não importa a naturalidade, tanto do judeu como do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Não importa se é judeu, não importa se é grego. Viram só? Se a salvação é pela fé, isso é um fato, a Bíblia já disse isso para nós, pois não me envergonhe do Evangelho, 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá, o texto que Deus usou para salvar Lutero. Foi esse texto que o Espírito Santo se revelou, porque ele já havia lido. Então, Deus não tem dois pesos. Deus não tem duas medidas em seu julgamento. Ele é totalmente imparcial. Judeus e gregos serão julgados sobre os mesmos critérios e receberão recompensa ou penalidade de acordo com as suas obras. Pensando nisso, irmãos, foi que John Stott, ele disse que quando ele está certo quando diz que a presença ou ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou ausência das boas obras de amor em nossas vidas. É impossível, irmãos, um regenerado, transformado, justificado, santificado, que um dia está caminhando para ser glorificado, não praticar boas obras. É impossível um crente não ter desejo de falar de Jesus para pecadores, não ter desejo de ver aquele ímpio salvo, de não anunciar o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo. Em quinto lugar, irmãos, não há imunidade especial no julgamento divino. Observe o que ele diz. No verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu já vi pessoas usando esse texto aqui, contrário, fora do contexto, sem analisar o contexto anterior e posterior imediato. Ter muito cuidado, porque a Bíblia tem uma unidade. Quando um texto, se estiver obscuro, ele vai mostrar mais na frente, ou no seu próprio contexto. E a pessoa dizendo assim, mostrando a teologia relacional, ou a ética situacional. Não, em nome do amor tudo é perdoado. Você pode fazer o que quer, porque em nome do amor tudo é justificado. É a filosofia dos jesuítas, o fim justifica os meios. Irmão, não tem essa ética situacional, que é uma ética mundana, pervertida, a ética do momento em que o que eu faço, então eu posso mentir, então eu posso enganar, eu posso, para ajudar uma pessoa do emprego, eu posso mentir, porque a ética situacional vai dizer que em nome do amor tudo é perdoado, tá tudo ok. Não é assim com Deus, irmãos. A gente sabe que não é assim com Deus. Então esse texto, ele está dentro de um texto de juízo. Ele está dentro de um texto de julgamento.
que Deus não vai fazer acepção nem com judeus, para quem ele se deu a revelar, a quem ele se revelou através da revelação especial das Escrituras, através do ensino da pregação, dos decretos dele, dos estatutos dele, dos ensinos dele, e para quem ele não se revelou como gentios, irmãos, os gentios que não tiveram o privilégio de ouvir uma palavra da verdade, o evangelho da salvação, como os de Tiro, de Corazim, como Sodoma e Gomorra, que no céu, no inferno, eles vão sofrer menos do que os moradores de Cafarnaum. Cidade depravada, cidade ímpia, materialista, onde o homossexualismo, o lesbianismo, os atos incestos, os pecados de incestos reinavam naquela cidade, imoralidade total, mas vão sofrer menos no Lago do Fogo. Jesus ensinou, pode ver, está lá em Mateus 11 isso aí. Jesus ensinou que há graus de sofrimento. Então o argumento de Paulo, irmãos, é que tantos os gentios devassos quanto os judeus moralistas terão de comparecer perante o tribunal de Deus. Ambos serão julgados pelos mesmos critérios. E Deus não vai inocentar o culpado, seja judeu, seja grego. Para Deus não há acepção. Esse é o contexto aqui. Para Deus não há acepção. E vai falar isso em Deuteronômio 10, 17, em Atos 10, 34. Então é impossível, irmão, subornar o santo juiz, o justo juiz, Jesus Cristo, cuja sentença está rigorosamente de acordo com o caráter, com o seu caráter. E ele não vai ser afetado por nada, por nenhum estado de condição externo, como nacionalidade, sexo, riqueza ou sabedoria. Então que Deus, irmãos, ele tenha muita misericórdia de nós, que nós, como servo de Deus, que temos a consciência, o conhecimento da obra que o Espírito Santo fez em nossas vidas, porque cada um tem que ter certeza da salvação. Embora Paulo diz, eu reconheço os eleitos de Deus, porque Paulo viu que o Evangelho muda, transforma, o Espírito Santo muda, mas nem todos, irmãos, a gente pode dizer, você é um salvo. Todos que estão na igreja, todos que ouvem o Evangelho são salvos e vão para o céu? Eu não posso, irmãos, generalizar, porque de repente Satanás pode semear o joio dentro da igreja, muito semelhante, e haverá separação no dia que, quando ele vier, para vir buscar a sua igreja. Então cada um tem que ter a convicção, a certeza que foi chamado, que foi eleito para a vida eterna e se manter firme nas Escrituras, lendo, conferindo, como os bereanos, Escritura com Escritura. Na igreja, como eu disse para vocês, aqui, essa igreja aqui é privilegiada, né? Todas as igrejas, irmãos, porque todos os pastores presbiterianos que eu ouço têm comprometimento com a palavra de Deus. Ontem eu ouvi uma bela palavra, uma meditação na SAF do pastor Almir, que bela palavra. Eu fiquei tão maravilhado com o que eu ouvi, né? Então vocês já têm um senso crítico e a capacidade de que se alguém chegar aqui e começar a falar bobagem, vai ser arguido. Vocês não vão deixar passar isso barato. Não vão deixar, né? Porque o púlpito é para ensinar a palavra. Mas tenhamos cuidado, porque nós temos uma bela doutrina. Que doutrina maravilhosa! A doutrina das Escrituras, do sola Christo, do sola gratia, do sola fide, do soli Dei gloria. E nós abraçamos, mas irmãos, essa bela ortodoxia que nós temos, se não mudar os nossos corações, nós estaremos perdidos como os judeus moralistas que receberam a revelação de Deus e a ignoraram e a desprezaram. Então eu espero que Deus cada dia mude nossos corações, mude nossas vidas e produza cada dia mais nossos corações piedade. Piedade, irmãos, piedade. Começando, como ele fala lá, aquela relação dos eleitos de Deus em Pedro, que começa com conhecimento, aí ele vai dizendo piedade, conhecimento, fraternidade, domínio próprio, ele vai terminar, começa com fé, nos frutos que Pedro coloca lá do Espírito Santo, ele começa com fé e termina com ágape.
Irmão, sempre a fé é o pilar, é o fundamento principal. A nossa vida não começa com amor, começa com fé, obra do Espírito Santo. A fé vai nos levar a amar. Então, se nós tivermos uma fé se nós temos uma fé salvadora, e essa fé salvadora não nos leva a amar os santos, tem algo de errado. Eu preciso ser regenerado. Então, que Deus, Ele nos faça meditar na sua palavra e nos faça entender, para nós não cairmos no erro dos judeus moralistas que se cobriram de tanta sabedoria, mas na prática, ou seja, o conhecimento atingiu o seu intelecto, mas não atingiu a mente, o coração, não foi para a vida, não transformou. Eu fiquei triste, irmãos, esse dia, porque nós perdemos um jovem casal que vieram da Assembleia de Deus, e o cara foi doutrinado pelo doutor Nicodemo, nada contra, que ele estudou e pagou lá o curso pelo YouTube, fez tudo direitinho, e ele se empolgou com essa doutrina e saiu, rompeu com a Assembleia de Deus, e disse que não queria, estava atrás de uma igreja reformada. Aí o rapaz me deu o contato e pronto, chegamos aí, analisamos, estudamos, está tudo ok, foi aprovado e nós ordenamos logo, não demorou muito, ele foi ordenado como um diácono, e aí era presidente da escola dominical, também diretor da escola dominical, e eu acredito que serve de lição para a gente, nós demos muito privilégio para ele, mas ele já estava com 7 anos com essa moça que veio de lá, e não queria se casar. Nós chamamos no conselho, porque a igreja presbiteriana tem critérios, ela tem uma estrutura para aconselhamento, para demonstração, para orientar, trabalhar pastoralmente, e ele não gostou, e foi embora, e não deu nenhuma satisfação. E eu tentei pelo WhatsApp nem visualizar. Eu digo, toda a teologia reformada que ele tinha era só fachada, não mudou o coração, não mudou a vida como esses judeus. Tem que mudar a vida. Se não mudar a vida, irmãos, eu não serei nada, sou apenas um moralista que estou caminhando para o inferno. Então, que Deus tenha piedade de nossas vidas, não deixe nós sermos enganados. Então, pastor, qual é o critério? Examine-se. Irmãos, eu me examinava, não é pecado, não é erro não. Examine se eu estou na fé, e realmente se eu sou um crente, quanto eu lutei. Senhor, eu sou um salvo, Senhor, eu sou um crente, e eu usava para Deus, digamos assim, de forma humilde e reverente, eu dizia, Senhor, não se cumpre na minha vida o que está em João 8, 32 e 36, e eu chorava, e eu ficava angustiado, porque eu não queria pecar como um jovem, viver na prostituição, e a impureza vinha na minha mente, e eu lutava, eu dizia, Senhor, não sou crente, meu Deus, por que ainda eu sou assediado por isso, por que eu estou inclinado para o mal? Irmãos, eu pedi a morte, Senhor, me mata, eu não quero mais viver assim. Deus sabia que eu não queria morrer, eu só queria ser liberto. E Ele me libertou. Mas quantas vezes eu citei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu dizia, Senhor, se o Filho vos libertar, sereis livre. E eu não sou. Aí Deus, primeiro, irmãos, Deus me planejou tudinho, me deu um casamento, e Deus foi arrumando, ajeitando tudo certinho, de forma que ainda jovem, solteiro, eu experimentei de forma real a libertação de Deus, de ser um verdadeiro crente, um verdadeiro servo. Já estou nessa vida cristã há 37 anos, e eu nunca quero ter a experiência do que é voltar para o mundo, jamais. Deus me converteu aos 17 anos, e hoje já estou com 56 anos, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Meus amados presbíteros, muito obrigado, igreja, conselho, e todos vocês, mais uma oportunidade, eu quero permissão para sair, porque eu tenho que levar o meu filho na prova do Enem que vai fazer hoje, tá bom? Então aqui fica um abraço precioso, e até, se Deus permitir, o próximo encontro, quando nós nos veremos e estaremos juntos novamente. Então eu peço perdão, tá bom? Por ter que sair, fazer só uma breve oração, e eu vou ter que me retirar, tá bom? Para vocês darem continuidade. Pai, muito obrigado, Senhor. Aplica no meu coração, aplica no coração da tua igreja, para que nós vivamos uma vida santa e piedosa, esperando e aguardando a bendita hora do nosso Salvador, quando Ele virá com os seus santos, com os anjos do seu poder, para vir buscar a sua igreja aqui na terra, e quando nós seremos recompensados
Ó Deus, seremos consolados e teremos uma alegria indizível, uma alegria indescritível, fruto da graça, fruto do poder, fruto da transformação, de nós sermos verdadeiros crentes por causa dos méritos de Cristo que foram aplicados em nossas vidas. Obrigado por essa igreja, por esse povo eleito do Senhor, que tem vindo aqui cultuar, ouvir, se alimentar, sair daqui arraigado, alicerçado pela palavra de Deus. Obrigado pelos pastores que têm vindo aqui, pelos presbíteros que têm usado este púlpito e que tem sido pregado a palavra de forma fidedigna, Senhor. Muito obrigado, porque essa igreja tem sido privilegiada com as ricas bênçãos da palavra de Deus. É minha oração com gratidão, em nome de Jesus.